Bem, continuamos então aqui o conteúdo de modelo ISLMBP, modelo Mundell-Fleming, né, do curso de Macroeconomia 2 da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, sou professor do departamento, pesquisador também do mestrado e doutorado em Organizações e Mercados, Economia Aplicada da Universidade Federal de Pelotas. Bom, nós paramos na aula passada em política fiscal expansionista com taxa de câmbio fixa, tá? Baixa mobilidade de capitais. Nós apresentamos alguns gráficos referentes ao modelo ISLM-BP. Tá? Agora nós vamos para a política fiscal expansionista, quer dizer, a mesma política fiscal expansionista, não muda, então, em relação ao caráter da política fiscal, só que agora a taxa de câmbio passa a ser flutuante, regime de câmbio flutuante. E a economia não tem mobilidade de capitais, quer dizer, uma economia um tanto fechada a transferências de capitais do exterior para cá e de cá para o exterior. Né? Imaginando o caso do Brasil, seria uma economia que não teria uma flexibilidade de transmissão de capitais do país para fora, nem de fora para o país. Então, nós temos aqui uma situação de política fiscal expansionista, quer dizer, aumento de gastos públicos, despesa pública, e ou redução de tributos, e ou aumento de subsídios, e ou aumento de transferências. Tá? Tudo isso, esse mix aqui, não precisa ser tudo de uma vez, pode ser apenas o aumento de gastos, já pode caracterizar uma política fiscal expansionista ou redução de tributos, enfim, só uma medida isolada já pode se caracterizar como uma política fiscal expansionista. Tá? Então, muito mais uma questão de mix. Né? São combinações possíveis, né, de medidas de política fiscal, aumento de gasto, redução de tributos, aumento de subsídios e ou aumento de transferências. Transferências incluem as transferências sociais, né? Bolsa Família, Bolsa Escola, o auxílio dos R$ 600, essa transferência vital para a economia, que tem sido os R$ 600 nesse período de pandemia, etc. Então, nesse caso, o país não tem mobilidade de capitais e a taxa de câmbio é flutuante. Vamos lá, então, para a dinâmica do modelo. Tá? Primeiro, nesse caso de política fiscal expansionista, a curva IS, que é a curva Investment Saving, investimento poupança, curva do mercado real, do lado real da economia, curva do investimento do produto, do lado da economia mais intensiva em trabalho, né, economia, produção de comércio, bens e serviços, né, então a curva IS ela se expande de IS para IS'. Qualquer aumento em gastos vai expandir a IS, porque o gasto público é um elemento da curva IS, tá? Como nós vimos lá anteriormente. Então, qualquer aumento de gasto vai impactar na curva IS, vai deslocar ela para cima e para a direita. Tá? Então, aqui nós temos a renda, né, indo aqui embaixo, de Y para Y', e A passa para B. O ponto A, que era um ponto de equilíbrio entre ALM, AIS e ABP, né? Equilíbrio da curva IS, mercado real, da curva LM, setor monetário e financeiro, e da BP, setor externo. Então, tudo estava em equilíbrio aqui. Agora, quando a IS se desloca e passa de A para B, há um desequilíbrio na BP. Repara que a BP está parada, ela não veio junto. Né? Aí a LM ficou parada, mas cruzou aqui com a IS. Mas a IS, quando saiu daqui de IS para IS', ela ficou, esse ponto B, não está sobre a BP. Então há um desequilíbrio aonde? Na BP. Tá? Então aqui, a questão aqui é saber se há um déficit ou há um superávit. E a gente viu na aula passada que o ponto B, todos os pontos que estão à direita da BP, aqui está à direita da BP, né? Está para cá, todos os pontos à direita da curva de BP caracterizam déficits no BP. Então, se esse ponto estivesse aqui em cima, aqui embaixo, qualquer ponto fora da BP, à direita da BP, né, seriam pontos de déficits na BP. Tá? Então, aqui, a taxa de juros, né, quando ela foi de A para B, a taxa de juros passa de I para I'. Então, a taxa de juros aumenta aqui. Tá? Passa de I para a I'. Né? Então, aumenta a taxa de juros, como está aqui. E aumenta também a depreciação cambial. Tá? Por quê? Quando há déficit no BP,
e o regime de câmbio é flutuante, a taxa de câmbio flutua, né, esse déficit vai gerar uma depreciação cambial. Todo déficit na BP com regime de câmbio flutuante gera uma tendência à depreciação cambial. O que é depreciação cambial? É subir a taxa de câmbio. Tá? A taxa de câmbio, quando sobe, ela deprecia, a moeda deprecia, a moeda nacional deprecia. Tá? Então, por exemplo, se a taxa de câmbio passou de, sei lá, R$ 5,00 para R$ 5,80, tá? Você teve um aumento de 80 centavos, né, na relação real-dólar. Então, na verdade, o real ficou mais fraco em 80 centavos em relação ao dólar. Então, a moeda nacional depreciou. Por isso a gente fala, quando a taxa de câmbio sobe, a gente argumenta que há uma depreciação cambial. Tá? E aí a BP vai para a direita. A BP, com essa depreciação, tá? A BP vai para a direita, ela vai do balanço de pagamentos para BP', tá? BP para BP'. Por quê? Porque a depreciação cambial ela estimula exportações e desestimula, né, faz cair as importações. Tá? Com a depreciação cambial, os produtos internos exportáveis, os chamados produtos tradables, esses produtos ficam mais atrativos. Tá? Então, a tendência é que esses produtos fiquem mais baratos e sejam mais demandados pelos países estrangeiros. E as importações caem. Tá? As exportações caem porque ficam mais caras. É o que está acontecendo agora no Brasil. A gente está tendo uma inflação de preços, o índice de preço por atacado, que é muito impactado por esses bens, esses insumos importados. Esses insumos estão subindo e o IPA, que é o índice de preço por atacado, está subindo também. Né? Naturalmente, isso acontece, em geral, quando isso acontece, o IPA sobe e depois isso transfere-se para o IGPM e o IPCA, que são índices mais que impactam mais na vida do consumidor final. Tá? Então, nós podemos estar vivenciando uma inflaçãozinha aí represada. Né? O pessoal brinca no mercado dizendo que não, se o IPA sobe hoje, se o IGPM sobe hoje, amanhã a tendência é o IPCA subir. E o IGPM subiu forte nos últimos 12 meses, né? Também por causa de uma depreciação cambial. Reparem que o Brasil está vivendo uma política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante, só que, nesse caso, o Brasil tem mobilidade de capitais. Então, o único caso aqui que não se enquadra na situação brasileira é que o Brasil tem uma mobilidade elevada de capitais. Tá? Então, não é perfeitamente o caso aqui do Brasil. Mas eu estou só caracterizando aqui que quando a depreciação cambial ocorre, ela estimula exportações e desestimula importações. E aí a BP vai para a direita, a BP vai para cá, tá? E a IS, de novo, vai para a IS duas linhas. Por quê? Porque as exportações subiram. Exportar mais para os produtores de bens e serviços implica em maior receita. Maior receita implica em maior produção. Então a IS se desloca para cima e para a direita. Vai de B para C. Então vai de Y' para Y duas linhas. Tá? Então subiu aqui o produto duas vezes. Reparem que subiu de Y para Y' quando houve o gasto público, né? Quando houve a política fiscal expansionista, e depois subiu de Y' para Y duas linhas, B para C. Tá? Então no ponto C você tem um novo equilíbrio do BP. Por quê? No ponto B você tinha o déficit. E aqui de novo, né, no ponto C você tem um equilíbrio, quer dizer, a BP se deslocou para cá. Então você tem um novo ponto de equilíbrio, quer dizer, você não tem déficit nem superávit aqui, está em equilíbrio. E você tem aqui o equilíbrio dos três mercados. LM, que está parado, o mercado não se movimentou, LM, mercado monetário e financeiro não se movimentou, e a IS se movimentou duas vezes, você teve uma expansão do produto, né? E aqui esse déficit foi zerado. Tá? Zerado como? Pelas exportações, pelo menos exportações e queda de importações. Tá? E aí, novamente, nesse ponto C, a taxa de juros de novo sobe de I', desculpe, para I duas linhas. Tá? Então, novamente, subiu aqui em cima, volta a subir aqui embaixo. E a renda subiu de Y', como eu falei, para Y duas linhas. A conclusão, né? A conclusão de onde se conclui 3 pontos. Política fiscal expansionista, com câmbio fixo e sem mobilidade de capitais, é eficaz para aumentar a renda. Aumentou a renda aqui.
o produto, né? Mas ocorre aumento de taxa de juros 2 vezes, o que não é desejável, você ter essa volatilidade na taxa de juros, né? Então há uma excessiva volatilidade nas taxas de juros e houve aumento em E, né? E é a taxa de câmbio, depreciação cambial. Não é muito desejável você ter depreciação cambial também, tá? Então houve um aumento na taxa de câmbio, sem pressão inflacionária, porque aqui, na verdade, a LM ficou imóvel, então não houve política monetária, não houve aumento ou redução de IMS, nem deslocamento da LM, então não teve pressão inflacionária, tá? Então isso aqui é a primeira parte dessa situação de taxa de câmbio flutuante, né? E agora a política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante, mas agora com perfeita mobilidade de capitais. Reparem que na situação sem mobilidade de capitais nós temos ABP vertical, tá? Agora, na perfeita mobilidade de capitais é o oposto, são situações extremas, né, de balanço de pagamentos. Agora a BP ela é totalmente horizontal. E a taxa de juros interna é igual à externa, porque você tem perfeita mobilidade de capitais. Isso quer dizer o seguinte, que numa situação de pressão por juros, numa tendência de aumento por juros, os capitais se movem e buscam o juro maior, aplicar para ganhar o juro maior, né? Aplicar em títulos para render juros maiores. Então, se um país aumenta a taxa de juros, os outros países com juros menores investem no país com juro maior, tá? Para ter um rendimento maior. Então, na situação dinâmica, a tendência é que as taxas de juros internas e externas fiquem idênticas, né? Há uma tendência clara para o equilíbrio se houver perfeita mobilidade de capitais. E quanto maior for a abertura da conta de capitais, né, do balanço de pagamentos, maior essa tendência, tá? Então aqui, política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante, perfeita mobilidade de capitais, política fiscal expansionista, aumento de gastos, redução de tributos, aumento de subsídios, aumento de transferências, aquela história que a gente já conhece. Passemos para cá, então, para a dinâmica, né, desse modelinho aqui. IS para IS', né, aumentou política fiscal de novo. O G faz parte aqui da IS, o gasto público, quando aumenta, ele impacta na IS, então a IS vai para cima e para a direita e vai para IS'. Tá? A renda aumenta, passou de Y para Y', então ela fez esse trajeto inicial. Né? E o ponto passou de A para B. Né? Então, só que no A você tem um equilíbrio dos três mercados, IS cruzando com LM, cruzando com BP e o ponto A aqui em cima. Então, nesse caso aqui, você tem equilíbrio no balanço de pagamentos também, equilíbrio interno e externo. Né? Mercado interno monetário, mercado interno do produto e serviço e mercado externo. Tá? A gente tem equilíbrio nos três. Agora, com essa situação, né, de aumento da renda e de deslocamento da IS, a gente tem o ponto A indo para o ponto B. Então temos essa setinha aqui do A para o B. Então temos no ponto B que está à esquerda, né, ou acima, está acima. Né? Não está bem à esquerda, está acima nesse caso. Mas se ele estivesse à esquerda, seria a mesma coisa. Tá? Então, acima da curva da BP. Quando você tem o ponto B acima ou à esquerda da BP, você tem um superávit no balanço de pagamentos. Então você tem uma situação aqui superavitária. A anterior, lembrando, era à direita aqui. Né? Aqui a gente tinha o ponto à direita, então a situação era de déficit. Agora o ponto está acima, né? Então a situação de superávit. Se estivesse à esquerda, também seria superávit, né? Mas aqui está acima. Bom, então é uma tendência apenas, de aumento de taxa de juros. Só que nós temos aqui a nossa perfeita mobilidade de capitais que iguala, equilibra, tá, o mercado de juros. Então, o juro interno fica igual, né, ao juro externo, ao juro internacional. Tá? Taxa LIBOR, taxa Prime Rate, que são taxas definidas no mercado europeu, sobretudo. LIBOR é definido no mercado londrino, né, que é o principal mercado financeiro da Europa. E aqui aumenta o ingresso de capitais externos, você tem aqui um maior ingresso de capitais
externos, né, nesse caso, porque os juros aqui, a tendência é ele ficar maior, então os capitais já fluem automaticamente, basta que haja uma tendência de juros mais altos para os capitais entrarem. Né? E o capital entrando, com esse influxo, esse ingresso de capitais, a taxa de câmbio cai. Por quê? Porque quando entram capitais externos, aumenta a oferta de divisas, de moeda estrangeira, no país. Então a oferta de divisas fica maior do que a demanda por divisas, né? Ceteris paribus na demanda por divisas. Então a oferta de divisas fica maior que a demanda, aprecia-se o câmbio. O que é apreciar o câmbio? É o câmbio cair. Cuidado com isso, tá? A taxa de câmbio quando cai, o câmbio aprecia. A taxa de câmbio quando sobe, o câmbio deprecia, tá? A taxa de câmbio quando cai, a moeda interna fica mais valorizada, ou apreciada, melhor dizendo. Com a taxa de câmbio flutuante a gente fala apreciar, não fala valorizar. Então a taxa de câmbio fica apreciada em relação a moeda interna fica apreciada em relação à moeda externa. Então o câmbio fica apreciado. Tá? E aí, com o câmbio apreciado, a situação é oposta da situação descrita anterior. Ou seja, as exportações caem e as importações aumentam. Tá? Importações caem, exportações, desculpem, caem, importações aumentam. A IS linha volta para IS duas linhas, que é igual a IS. Quer dizer, na prática, você voltou de IS linha para IS anterior. Ela retornou, a IS foi e voltou. Tá? Então você teve um aumento da renda aqui, inicial, e depois a renda retorna ao seu nível inicial, e é Y duas linhas igual a Y. Tá? Então você teve uma queda da renda. Sobe a renda, inicialmente, depois cai a renda. Tá? E o juro não move. O juro não se move. Tá? Então, essa é a situação final. No final das contas, como a renda foi e voltou, você gerou volatilidade na renda, não teve efeito a política fiscal expansionista sobre a renda, não aumentou. Né? Você queria estimular o produto, o governo gastou e não funcionou. Tá? Então, de onde se conclui que a política fiscal expansionista, com câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais, não é eficaz para aumentar o produto, mas ocorre uma queda da taxa de câmbio, né, com volatilidade no produto. Tá? Então, uma situação ineficaz. Né? Política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante não é eficaz para gerar aumento de produto, aumento de emprego, de renda, etc. E pior, gera volatilidade. Né? Você tem uma expansão e depois uma retração. Isso é ruim para a economia, esse tipo de política econômica que gera instabilidade no produto. Tá? Bom, agora, política fiscal expansionista, com taxa de câmbio flutuante, novamente, mas agora numa nova situação de mobilidade de capitais, alta mobilidade de capitais. Aqui nós tivemos anteriormente a ausência de mobilidade de capitais, sem mobilidade de capitais, agora nós tivemos uma perfeita mobilidade de capitais e, por fim, uma alta mobilidade de capitais, que é quando você tem aqui essa curva, né, balanço de pagamentos, inclinada, né, mas a LM ela fica um pouco acima na porção final aqui da BP. Tá? Então, nesse caso, quando você tem uma situação assim, da LM acima da BP, ambas inclinadas, mas a LM acima da BP, você tem uma alta mobilidade de capitais. E depois a gente vai ver na sequência que a baixa mobilidade de capitais, a BP está acima da LM. Né? Então, na baixa, BP é acima da LM. Tá? Ambas inclinadas, mas a BP é acima da LM. Na alta, a LM fica acima da BP. Tá? Bom, então, alta mobilidade de capitais. Política fiscal expansionista, a história que a gente já conhece. A IS, né, foi aumentada pelos gastos, pela política fiscal expansionista expandiu a IS vai de IS para IS', então ela pula aqui de IS para IS', para cima e para a direita, a renda aumentou, passou de Y aqui para Y', né? E temos o ponto B aqui em cima. O A, né, sobe, vai até B lá em cima. Reparem que o B está numa situação de equilíbrio entre LM e IS, cruzamento aqui da LM, interseção da LM com a IS. Só que o B está acima da BP, aqui, dessa BP primeira. Né?
E se está acima ou levemente à esquerda, como eu falei anteriormente, né? Se ele está acima ou levemente à esquerda, a gente tem um superávit na BP. Né? Então, superávit na BP ou no BP, na balança ou no balanço de pagamentos, né? A taxa de juros sobe de I para I'. Então, ela passa para cá, a setinha aqui, de I para I'. Né? Então, houve aumento da taxa de juros. Bom, superávit no BP, tendência de apreciação cambial. Déficit no BP, tendência de depreciação cambial. Apreciação cambial, queda da taxa de câmbio. Tá? Depreciação cambial, aumento da taxa de câmbio. Tá? Então, queda da taxa de câmbio, caem as exportações, aumentam as importações. Né? Então, a IS, que foi expandida pela política fiscal, ela retorna contraída pela retração nas exportações e aumento das importações. Então, você tem uma retração da IS linha para a IS duas linhas. Ela não volta até o início, ela volta até uma porção intermediária aqui. Tá? Então, ela volta para cá, de IS linha para IS duas linhas. Então, IS para baixo e para a esquerda. Ponto C, nesse ponto aqui. Ela foi para B, de A para B, voltou para ponto C aqui. E aqui você tem, né, a BP se deslocando. A BP ela se desloca com essa queda das exportações, ela passa de BP para BP'. Ela desloca aqui, né, porque as exportações caíram. Então, as importações subiram. Então, o saldo da BP se retraiu. Né? Então, ela desloca-se para cima e nesse ponto C a gente tem o equilíbrio da BP, quer dizer, o superávit ele foi reduzido e temos uma situação de equilíbrio, nem superávit, nem déficit na BP. Tá? E aí a taxa de juros volta para cá. Né? De linha ela cai para I duas linhas, ela retrai a taxa de juros aqui. Tá? E a renda volta também, ela foi de Y para Y' e retorna para Y duas linhas. Quer dizer, a política fiscal expansionista com câmbio fixo, aliás, desculpe, flutuante, aqui, tá errado. Tá? Corrijam aqui. Câmbio flutuante e com alta mobilidade de capitais é eficaz para aumentar a renda, mas ocorre aumento da taxa de juros e depois uma queda, quer dizer, você tem muita volatilidade. O câmbio sobe, depois cai. Tá? E aqui há também uma apreciação cambial. Né? Há uma apreciação cambial, gera volatilidade nos juros e há uma tendência também de queda, de desinflação, de queda da taxa inflacionária. Por quê? Porque você tem uma apreciação cambial. Toda vez que o câmbio aprecia, os insumos estrangeiros importados ficam mais baratos. Né? Então isso pode gerar, às vezes não gera, mas pode gerar uma tendência de queda da inflação. Tá? E ela é eficaz, ela é moderadamente eficaz, né? Mas ela é eficaz para aumentar o produto, só que com excessiva volatilidade na taxa de juros e apreciação cambial. Essa apreciação cambial pode gerar uma redução na taxa inflacionária. O nome desse mecanismo chama-se pass-through. Tá? Pass, em inglês, pass, né? Ultrapassagem, chama-se pass-through. Tá? Isso é um efeito da variação cambial sobre a inflação. Tá? Bom, política fiscal expansionista com taxa de câmbio flutuante. Novamente, só que agora com baixa mobilidade de capitais. Baixa mobilidade de capitais, taxa de câmbio flutuante, política fiscal expansionista. De novo, a história inicial é a mesma. Política fiscal expansionista, o governo gastou, reduziu tributos, aumentou subsídios ou aumentou transferências. Né? Nesse caso, a IS passa, né, de IS para IS', política fiscal expansionista impacta na IS, passou de IS para IS', né, aumentou a taxa de renda, desculpe, o produto, né, a renda, né, ou o produto, então passou de Y para Y', né, passamos de I, taxa de juros inicial, para taxa de juros majorada, aumentada, passamos de I para I', né, subimos a taxa de juros aqui, tá? Então nós vamos de A para B, do ponto A, que
está em equilíbrio aqui da BP, LM e IS, temos um equilíbrio aqui. Passamos para um ponto onde o equilíbrio se encontra somente na LM e na IS, porque na BP esse ponto aqui está à direita, né, e um pouco abaixo aqui também da BP. E nesse ponto aqui nós temos aqui, né, direita e abaixo da BP, nós temos um déficit no BP. Nós estamos numa situação de déficit aqui. Tá? Então, aumentamos a depreciação cambial, nós temos aqui um aumento da taxa de câmbio, né, o que gera uma depreciação cambial, novamente, aumentou a taxa de câmbio, aumenta o grau de depreciação da nossa moeda. Tá? E essa depreciação leva a um aumento das exportações, uma queda das importações. BP, motivada por esse aumento das exportações, né, ela se desloca de BP para BP', tá? E esse deslocamento faz com que o ponto B se transfira para o ponto C e temos aqui um equilíbrio, né? Não temos mais um superávit, aliás, desculpe, não temos mais um déficit. No BP, temos agora uma situação de equilíbrio, nem déficit, nem superávit. BP, saldo no limite próximo de zero ou igual a zero. Tá? Igual a zero é uma situação teórica, né? Mas próximo de zero a gente já fala que está no equilíbrio. Tá? Então, o ponto C, equilíbrio no BP. Novamente, quando se passa do ponto B para o ponto C, o juro sobe de I' para I'. Tá? Então, o juro aumenta. E a renda passa de Y' para Y'. Tá? Y' para Y'. Nesse caso, a política fiscal expansionista com câmbio fixo e com baixa mobilidade de capitais, ela é eficaz para aumentar a renda, mas ocorre excessiva volatilidade nas taxas básicas de juros e depreciação cambial. Então você teve muita volatilidade aqui. Né? Ela subiu, sobe duas vezes, e aqui também há uma volatilidade também, ela sobe duas vezes. Né? Na verdade, há um aumento. Né? Você pode chamar de volatilidade, houve uma variância aqui natural, mas não houve uma subida e uma redução. Né? A volatilidade é pior quando ela sobe e cai, quando você tem a variável subindo e caindo. Né? Então aqui você teve dois aumentos no juro, né, e dois aumentos na renda. Né? É volatilidade? É, mas é aumento. Então, enfim, não é uma volatilidade ruim. Tá? Volatilidade ruim é quando você tem aumento e queda, chamado stop and go, né, que é a variância excessiva num agregado, numa variável macro. Tá? Então aqui ela é eficaz, você aumentou duas vezes a renda, mas uma excessiva volatilidade nas taxas básicas de juros, houve depreciação cambial, aqui aumentou a taxa de câmbio, né? E houve uma tendência para aumentar a taxa de inflação por causa da alta do câmbio. Tá? Como o câmbio subiu, então, né, houve uma depreciação cambial, o produto importado fica mais caro, né? Então a tendência é que esse aumento desses insumos, do preço dos insumos importados seja repassado para os preços, tá, finais, os preços do consumidor, o IPCA, o IGPM, o IGPDI. Né? E aí você tem uma pressão inflacionária, que é aquele mecanismo que eu falei anteriormente, chamado pass-through, que é o mecanismo da ultrapassagem, o fenômeno da ultrapassagem. Né? A relação de variação de taxa de câmbio que é transmitida para a inflação, para os índices de preços. Tá? Bom, aqui, né, nós terminamos, na próxima aula nós vamos continuar, né, nós terminamos todas as situações de políticas fiscais expansionistas para qualquer grau de mobilidade de capitais e para taxas de câmbio flutuantes e fixas. Né? Então, qualquer país que faça uma taxa, que use uma taxa de câmbio flutuante ou fixa, né, e que use uma política fiscal expansionista, com baixa mobilidade de capitais, com alta mobilidade de capitais, sem mobilidade de capitais, com perfeita mobilidade de capitais, você já pode analisar. Tá? Nós terminamos aqui, então, nessa aula, a análise da política fiscal numa economia aberta. Tá? Isso é importante. Tá? Os exercícios estão aí para vocês fazerem, e essa análise é bastante importante. Né? Agora,
na próxima aula, né, na próxima gravação, vocês terão política monetária com taxa de câmbio fixa. De novo, sem mobilidade de capitais, perfeita mobilidade de capitais, alta mobilidade de capitais, baixa mobilidade de capitais. E aí depois a política monetária com taxa de câmbio flutuante, sem mobilidade de capitais, perfeita, etc, etc. Tá? Então, a partir da próxima aula, né, na próxima gravação, você terá a política monetária com diferentes regimes cambiais e com diferentes cenários da conta de capital, com diferentes graus de mobilidade da conta de capital, que é uma conta que existe no balanço de pagamentos. Uma das contas do balanço de pagamentos. Tá? Meia hora de aula. O próximo vídeo vai ter também meia hora de aula. Até a próxima aula e a próxima gravação. Até lá.